meus amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a compreender as palavras que hoje nós escutamos nesse terceiro domingo da Páscoa. Então, meus irmãos, o Padre falava no domingo passado que é preciso conhecer Jesus, é preciso saber que esse homem que ressuscitou e que se revela a nós está vivo no nosso meio a cada dia, a cada hora. Nesse terceiro domingo da Páscoa, mais umas coisas Deus nos faz perceber para que nós entendamos quem é esse Deus, quem é esse Jesus. As leituras de hoje realmente nos fazem entrar mais um pouco no coração de Jesus e ver o quanto Ele nos ama. Quanto Ele nos ama. As leituras hoje falaram todas, praticamente todas, no Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura, inclusive o Salmo de pecado. Então, João fala: escrevo isso para que não pequeis, mas se pecais, arrependei-vos e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados, disse os Atos dos Apóstolos. O próprio Evangelho falou: os irmãos anunciam a conversão e o perdão dos pecados. Meus irmãos, Jesus hoje quer nos mostrar que precisamos realmente ter uma intimidade, um contato com Ele para que a gente seja salvo. Se eu posso dar um título a Jesus hoje, eu dou o título de Salvador. Porque Salvador é aquele que nos tira de uma situação que nós não conseguiríamos sair, que nós não conseguiríamos superar. Ele nos salva, Ele nos tira. Estamos sendo afogados, quem está afogado não sabe nadar, vai morrer, tem que salvar. Jesus nos salvou do pecado. Não poderíamos sair, nos livrar do pecado, como ainda hoje é difícil nos livrar e sair do pecado, porque ainda hoje Jesus nos salva. Ele está vivo realmente porque Ele é o ressuscitado, Ele está vivo porque Ele tem misericórdia de nós, Ele está vivo para me salvar e te salvar, para que a gente possa receber o perdão dos pecados, nos converter e alcançar o céu. É exatamente isso que nós temos que entender hoje, que Jesus quer nos fazer entender. Por isso o nosso coração em relação a Jesus, e ao longo desses domingos da Páscoa, é isso que nós precisamos entender, para que Deus quer retirar dos nossos corações qualquer tipo de dúvida. Foi a pergunta de Jesus nos apóstolos: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Quem ainda tem dúvida no coração sobre Jesus, não experimenta essa força da ressurreição, não experimenta a força da misericórdia que nós vivemos no domingo passado, e não vai ser salvo. Por mais que Jesus queira te salvar, não seremos, porque os pecados continuam em nosso meio, e só Ele, que é santo. Eu posso dar outro adjetivo a Jesus hoje, outro de santidade. Ele é santo, e somente Ele sendo santo a gente pode ser salvo, porque as portas do céu só estão abertas para os santos. Como todos nós somos pecadores, só uma pessoa é santa por excelência, que é Jesus. Só Ele pode abrir as portas do céu para nós. Só com Ele entraremos no céu, só com Ele entraremos realmente na glória do céu, porque todos os pecados serão perdoados e nós seremos convertidos. Para isso o Evangelho de hoje é muito importante. A aparição, falava no domingo passado, Jesus, depois que ressuscitou, Ele apareceu muitas vezes, 40 dias aparecendo para os discípulos para confirmar a fé deles. Mais uma vez Jesus aparece para os discípulos que já tinham visto Ele, já tinham tocado em Jesus. Tomé já tinha tocado em Jesus. Os discípulos de Emaús estavam contando o que tinha acontecido com eles no caminho para Emaús. Viram Jesus, reconheceram o partir do pão. Quando Jesus falava, o coração deles ardia. Eles já tinham acabado de ter uma experiência com Jesus, e Jesus aparece de novo no meio deles. Aparece de novo, e eles têm dúvida. Não é assim conosco também às vezes? Já tivemos tanta experiência com Deus, Deus já fez tanta coisa, Deus já veio, está sentindo, daqui a pouco tem dúvida. Daqui a pouco a gente não acredita, ou desanima, porque é mais fácil a gente esquecer o que Deus faz de bom para nós agora. Isso a gente esquece fácil, mas aquilo que a gente achava que Deus tinha que fazer e não fez, isso a gente guarda para a eternidade. Deus não podia, Deus não podia ter permitido, Deus não podia, isso a gente guarda. Agora, o que Deus fez de bom, você já esqueceu faz tempo. Deus te deu a maravilha que Deus te deu. Não, a gente não pode ser assim. Não deve ser assim. Por isso Jesus hoje tentou provar de todas as maneiras para os discípulos que Ele estava lá, que Ele estava vivo, que Ele estava do lado deles. Qual é a primeira coisa que Jesus fez para que eles acreditassem? Olha, pode tocar em mim. Eu não sou o Gasparzinho, não sou vantagem nenhuma. Eu tenho carne, eu tenho osso.
posso, aqui toca, e pode me tocar. Eu estou ressuscitado, aquele que morreu, eu ainda trago as marcas da crucificada para mostrar que eu era crucificado e ressuscitei. Estou vivo, pode tocar em mim. Olha minhas mãos, meus pés, eu estou vivo, acreditem. Aí ela diz, mas eles estavam tão surpresos e meio tão alegres que ainda não conseguiam acreditar. Aí Jesus faz, senta na mesa, traz uma comida aí para mim. Jesus estava com fome? Depois de ressuscitar, vocês vão ver. Vocês vão morrer, ressuscitar, vocês vão sentir fome. Tem certo, no céu não tem comida. Lá no céu a gente não vai. Né? Tudo aquilo que ele precisa para viver, lá no céu vai ser Deus somente. Então, mas Jesus pediu um pedaço de alguma coisa para comer, era um peixe assado daqueles, faz bobagem nas bandas, né? Vai na casa dos outros, faz quero um peixe de pai. Devia ter feito melhor um peixe para Jesus, né? Ali na hora. Né? Aí Jesus comeu, eu vivo, estou até comendo. Estou até, ó. E depois, eles ainda estão meio atordoados. Jesus começa a explicar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso, os profetas dizem isso. Olha, não é em relação a mim que está falando? Abre a tua mente, abre a tua inteligência. Não é sobre mim que a Bíblia falou, não é sobre mim, né? Não sou eu que você está tocando, que você está dando comer. Na mesma experiência que Deus quer que nós façamos hoje para acreditar nele. Quantos de nós podemos tocar no Senhor? Já tocamos de alguma maneira. Tocamos uma palavra que entrou no nosso coração, por uma comunhão que foi uma comunhão forte, ou numa adoração que fizemos, ou numa palavra de um amigo, ou em casa rezando sozinho. Nós não tocamos o Senhor. Não é isso que Jesus quer que nós façamos, que toquemos nele, nesse Deus que parece invisível, nesse Deus que ninguém vê, esse Deus que ninguém a gente pode duvidar, porque afinal de contas não é tão claro como o sol que brilha, nem como a parede dessa capela, mas está vivo e nós podemos tocar. Não é pela fé que nós fazemos isso. Não é pela fé que nós tocamos no Senhor para ter essa experiência do ressuscitado, ter alegria e ter paz. É isso que nós procuramos fazer. É isso que a missa quer ser, é isso que a igreja quer ser. Um canal para você toque no Senhor, para que você veja que Ele está vivo na minha vida, que eu não estou só, que realmente Ele está do meu lado. E quando a gente não conseguir tocar no Senhor pela oração, pela leitura da palavra, o motivo de oração, Jesus fez mais. O que Jesus fez? Sentou à mesa conosco, para comer conosco. Outrora Ele comeu com os discípulos, outrora hoje Ele se dá a comer. Outrora Ele estava do lado dos discípulos, hoje Ele está dentro de nós, para não tocar mais profundo pela Eucaristia, para que a gente possa realmente sentir a força dele do nosso lado. Olha, não, Jesus está fazendo a mesma coisa. Nós não estamos escutando a palavra. O Padre não tenta todo domingo, os grupos de oração, te explicar para você quem é Cristo. Boa, Bela. Explicar para você quem é Cristo. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Podemos tocar no Senhor, podemos comer com o Senhor, podemos comer do Senhor, mas além ainda, podemos ouvir a palavra dele já explicada, entendida, para que a gente possa ter essa experiência com o Senhor e se arrepender, se converter e ser salvo. Quem ainda tem dúvida no coração, essa experiência com Deus só depende de mim e de você. Se você não querer buscar o Senhor, não haverá salvação. Entenda. As leituras já falam de tanto pecado, né? O pecado gera tristeza, sabia disso? O santo triste, não triste santo, não existe santo triste. O pecado, nós não ficamos tristes por causa do pecado que a gente comete, ou qual é o pecado de alguém. Alguém fez um pecado e fica triste porque não devia fazer aquilo. E o pecado não é fácil de fazer, não é? A gente peca porque é fácil, e porque é fácil a gente fica triste. A santidade que traz alegria é difícil, por isso traz alegria. Jesus nos chama a conhecer, não foi isso que disse o salmo de hoje? Que Ele nos dará a felicidade. Deus, esse Deus que se faz tocar, esse Deus que se faz comer, esse Deus que nos explica, esse Deus que está do nosso lado, é ressuscitado, é misericordioso, é salvador, é santo. Quem de nós pode dizer, como salmista de hoje, eu tranquilo vou deitar-me, né? Se na paz logo adormeço. Tu pode dizer isso? Hoje eu estou tranquilo, não vi nada de errado, não briguei com ninguém, não consigo sentar, não estou roubando ninguém, não estou matando ninguém, estou tranquilo, na paz vou deitar, tranquilo adormeço. Será que a gente pode dizer isso? Ou será que está triste, angustiado, abatido, e só o Senhor, disse o salmo de hoje também, só Ele pode aliviar nos momentos da aflição, realmente, principalmente quando acontecem pecados.
Só Ele pode perdoar os nossos pecados. E só Ele, perdoando os nossos pecados, pode nos abrir o céu. Hoje de manhã, quando teve hoje de manhã lá na paróquia, eu lembrava de uma história, um provérbio, um conto, uma lenda árabe lá do Oriente, que fala sobre Jesus Cristo. Entendam, no céu só entra quem é santo, então no céu ninguém devia entrar. E essa lenda conta que Jesus, após a sua ressurreição, ele foi resgatando todos os pecadores que não podiam entrar no céu. Depois que ele ressuscitou, ele andava pelo mundo resgatando cada pecador que estava arrependido e queria se converter. Conta a história que ele, passando pelo mundo, encontrou um primeiro homem, um assassino, que tinha matado muitas pessoas. Ele pegou esse homem após a sua morte e levou para o céu. E diz a história que a porta do céu estava fechada. Ele batia na porta do céu gritando: Pai, meu Pai, abre a porta. Abre a porta, porque eu trouxe um filho teu. Ele era um assassino, matou muitos, matava simplesmente por matar. Ele matou até crianças, ele fez coisas absurdas tirando a vida. Mas quando ele estava lá, Pai, preso na penitenciária, quando ele estava se enforcando, ele se arrependeu, ele lembrou de mim. Ele lembrou de mim, e eu fui lá e peguei e trouxe ele para ti. Abre a porta, Pai, porque ele se arrependeu e se converteu. E Jesus novamente vai, andando pelo mundo, e encontra uma prostituta. Leva para a porta do céu. Novamente bate com mais força: Pai, abre a porta. Trouxe mais uma filha tua. Ela era prostituta, se vendeu para muitos e muitos homens, ganhou dinheiro em cima disso, vendendo o corpo, entregando o teu corpo a essas imundícies. Mas um dia, quando ela estava num programa com um homem, olhando para ele, ela me viu e se arrependeu e se converteu. Abre a porta, Pai, porque o céu é o lugar dela, porque eu sou santo e a minha santidade abre a porta para ela. Jesus novamente desce, encontra um homem bêbado, caído no chão. Jesus pega pelo braço, leva pelo colo, leva para o céu, baixa a porta de novo: Pai, abre a porta, Pai, porque eu estrago mais um filho. Ele estava lá no bar bebendo, se embriagando, caindo, e ele já andava caindo, vivendo a solidão da bebida, não encontrava nada nem ninguém. Mas no último gole dele da cerveja, no fundo daquele copo, ele me viu, Pai. Abre a porta, porque para ele ser salvo, e eu que sou santo, o salvo e o resgato. Jesus foi fazendo isso, foi encontrando o esposo que traiu a esposa, que se arrependeu. Foi encontrando o drogado que foi se entregando às drogas, mas que um dia encontrou alguém. Foi encontrando o padre que tinha deixado o ministério porque não queria mais saber da paróquia e tinha ido embora. E Jesus mudou e salvou todos. Não é assim que Ele faz conosco? Não é assim que Ele quer fazer comigo e você? Ele vai te pegar a alma do teu coração e vai levar para o céu. Vai contar a tua história. Fulano de tal fazer isso. Pai, abre a porta. Fulano de tal fazer isso. E ele mentia, ele traía, ele xingava, ele julgava, ele fazia isso tudo, Pai. Mas abre a porta porque ele se arrependeu. Abre a porta porque lá embaixo ele me tocou. Na missa, na oração do Padre, na Bíblia, porque lá ele comeu da minha mesa, porque ele ouviu minha palavra, ele se converteu, ele se arrependeu. Abre a porta, Pai. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus que quer nos salvar. Esse Jesus quer que nós encontremos com Ele, porque só Ele pode bater na porta do céu e abrir a porta para nós. Só Ele que é santo o suficiente para isso. Só Ele tem moral como Pai para isso. Se você for sozinho, se você morrer sozinho, se você morrer sem Jesus, você vai bater na porta do céu e ela não vai ser aberta, porque com pecado não dá. Sem Jesus não dá. É exatamente isso que hoje, as leituras de hoje tentam nos mostrar. Estamos ainda pecadores, somos ainda pecadores. O pecado gera tristeza, no céu não tem lugar para tristeza, então onde há pecado, a tristeza, não há céu, só Jesus. Então hoje, você precisa entender que esse Deus faz isso tudo por você, que Ele está vivo, Ele está no nosso meio, Ele quer nos resgatar, Ele quer te pegar, dar uma chance. Toca nele,
esteja com Ele, escute as coisas dele, não se afaste, para que Ele possa sempre te livrar, já aqui na terra, do que é mal. Para que Ele possa te livrar, já aqui na terra, daquilo que te faz viver o inferno, para daqui já viver o céu. Se o pecado é fonte de todo mal, como que Jesus curava e libertava as pessoas? Está lá aquele homem que não podia andar, que Jesus falou para ele: seus pecados estão perdoados, levanta e anda. O que Jesus disse para aquela prostituta? Ninguém te condenou, perdoa os teus pecados, vai, não volte mais a pecar. Como que aquele homem começou a andar perdoando os seus pecados? Como que aquela mulher se libertou da prostituição, sendo perdoada os seus pecados? Meu irmão, se você quer cura e libertação na tua vida, é perdão dos pecados que você precisa. É ato penitencial, haja confissão. É cura, porque o pecado fecha as portas para a graça. Como que você quer rezar, pedir graça, pedir e reza sem misericórdia, e reza como de oração, e reza na missa, se você vive no pecado? Se você insiste em não casar na igreja, se você insiste a continuar a odiar alguém, se você insiste a continuar a trair, se você insiste a continuar no pecado, não haverá graça para ti. Não que Deus não quer, mas o pecado coloca essa barreira para a graça de Jesus. Esse pecado te impede que você olhe, veja Jesus te dando um monte e levando para o céu. Você vai se achar só. O pecado gera solidão, o pecado gera tristeza. Por isso, veja bem o que na tua alma precisa mudar. Arrependa-se, converta-se, busque o Senhor, toque nele, coma dele, ou escute ele, e você vai se converter e vai ser salvo. É exatamente isso que as leituras querem nos dizer. É exatamente isso que essas leituras de hoje querem nos fazer compreender. Nós possamos entender que esse Deus, esse Jesus que ressuscitou, quer nos salvar, é o Salvador. Vai botando aí os adjetivos. A gente falou que ele tem botar de vírgula: ressuscitado, misericordioso, Salvador. Hoje tem dois: santo, santo dos santos, santo. Sem a santidade dele, ninguém iria ser santo. É Ele que nos justifica. Isso é justificação. Ele vai da porta se justificar a nossa vida. Olha, fez isso tudo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso defensor, como falou hoje aqui. Pai, nos vê um defensor, Jesus Cristo. Assim que Ele faz, assim que Ele fará para aqueles que a Ele encontrar. Para que quem Ele não encontrar, tocar, ver, não duvidar, esse não verá realmente como salvar. Não que Deus não queira, porque Deus quer. Mas precisamos querer também buscar Deus. Buscar esse Deus vivo, que está vivo, mas tu não vês. Você não acredita no sol mesmo que ele não esteja aquecendo a tua vida do dia? Você não acredita no amor mesmo que você não esteja sentindo no momento? Acredita em Deus mesmo que ele não esteja falando naquele momento. Ele está vivo, ele está presente. É o Senhor que quer nos fazer entender essas palavras, saber que Ele é Salvador e é Santo. Diante de nós somos merecedores do inferno e da condenação, e somos pecadores. Ele está do nosso lado. Ele é o nosso irmão. Ele se fez um de nós para nos salvar. É esse o nosso Deus ressuscitado. É esse o nosso Deus que está vivo, que está do nosso lado. Não duvidemos dele. Não duvidemos da sua palavra. Não duvidemos do teu corpo e do teu sangue que comemos. Não duvidemos da sua igreja. E veremos e seremos testemunhas de tudo que Deus fará na minha vida e na tua vida, como fez na vida dos discípulos. Por isso eles foram, como terminou o Evangelho de hoje, testemunhas de tudo isso. De tudo isso que ainda vai acontecer de bom na tua vida, você vai ser testemunha se você tocar no Senhor. Essa talvez seja o que Jesus quer que nós entendamos nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.